aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, conhecido também como o Domingo do Bom Pastor. E por isso, o trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar é chamado, no capítulo 10 do Evangelho de São João, como o Evangelho do Bom Pastor. E o padre quer fazer um convite a todos vocês, durante a semana, tire um tempo para a sua oração, tome a sua Bíblia e leia todo o capítulo 10 do Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar apenas uma parte, que é do versículo 1 até o 10, porém o capítulo é mais extenso. E para que nós compreendamos o Evangelho de hoje, nós também precisamos fazer um pequeno exercício, que é de compreender o que Jesus tinha feito antes de se apresentar como o bom pastor. No Evangelho de João, capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença.
E diante desta cura, as autoridades religiosas não vão acolher a sua palavra e, pelo contrário, vai possibilitar um caminho de perseguição ao próprio Jesus. E aí o que Jesus faz? Diante desta rejeição, diante desta não acolhida, vai contar-lhes uma parábola, que é essa que nós vamos meditar um trecho dela, chamada a parábola do bom pastor. No início, Jesus utiliza um recurso de linguagem que era muito comum na sua época. O animal que mais se criava em todo Israel era a ovelha. E a ovelha é um animal que necessita de muitos cuidados para que ela possa crescer, para que ela possa ter uma lã que seja de qualidade e depois, claro, também a carne que é utilizada daquele animal. Então, falar sobre a ovelha e o pastor como uma metáfora não é uma linguagem diferenciada para aqueles que escutavam Jesus. E diante deste ambiente, o que Jesus queria estabelecer? Uma relação pessoal entre eles e os seus, entre aqueles que o seguiam e ele como o bom pastor. Então esta é uma breve introdução, porque agora eu quero voltar ao texto com vocês, porque será o próprio texto a nos orientar neste momento. Vamos lá, tomemos os versículos 1, 2 e 3 do Evangelho. Encontraram aí? João 10, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Paremos aqui. No primeiro momento do Evangelho, Jesus nos apresenta que quem não entra pela porta das ovelhas, mas que sobe por outro lugar, não é o pastor, mas é o assaltante. Nós temos aqui uma antítese bastante interessante: a porta e escalar o muro, subindo por um outro lugar. O que isso quer dizer? Que o ladrão entra de maneira clandestina. Que o ladrão, para entrar, ele precisa utilizar da violência. Por quê? Porque ele não possui a legitimidade de entrar pela porta como é o pastor. O pastor não precisa usar da violência. O pastor não precisa usar da força. O pastor não precisa da astúcia maquiavélica de pensar o assalto, mas o pastor é aquele que tem a autoridade de entrar pela porta, porque ele cuida das ovelhas, porque ele dá a vida em prol das suas ovelhas. Por que Jesus fala do assaltante que tem que entrar por cima? Porque ele estava falando para os líderes religiosos do seu tempo. Sabe o que os líderes religiosos fizeram com o cego de nascença que Jesus curou? Jesus curou aquele homem e depois as lideranças religiosas expulsou o homem curado da comunidade. Qual deveria ser o papel e a função deles
como líderes religiosos, não de expulsar, mas de acolher. E o que nós podemos entender deste primeiro trecho do Evangelho para a vida? Cuidado com os falsos pastores, que na verdade são salteadores, são ladrões. Cuidado com os ditos pastores, que não têm no seu ministério a finalidade de acolher, de pastorear e de dar a vida, mas que têm como metodologia, no seu dito pastoreio, da violência, da força e da astúcia maquiavélica, que quer sempre explorar a ovelha em busca dos seus interesses financeiros e materiais. O Evangelho de hoje, minha gente, ele é muito atual. E agora eu gostaria de tomar com vocês as atitudes do pastor e as atitudes das ovelhas. Nesta primeira parte do Evangelho, eu consegui pontuar 6 atitudes do pastor. Primeira atitude, ele entra pela porta. Segunda atitude, o porteiro lhe abre a porta. Terceira atitude, as ovelhas escutam a sua voz. Quarta atitude, ele conduz as ovelhas para fora. Quinta atitude, ele faz sair todas as que são suas. E a sexta, ele caminha à sua frente. Por que eu quero tomar estas 6 atitudes do pastor? Porque todo e qualquer pastoreio religioso que não tenha estas 6 atitudes de Jesus, o bom pastor, este não pode ser considerado pastor. E vocês precisam estar atentos ao Evangelho de hoje, para que, como diz o ditado, não caiam no conto do vigário. Não se permitam ser iludidos por ditos pastores que se apresentam até de maneira muito atrativa, principalmente agora no advento das redes sociais, mas que o seu modo de agir não condiz com estas 6 atitudes do bom pastor. Para você saber se aquele que pastoreia religiosamente é um bom pastor, o que ele precisa ter na sua prática cotidiana? Estas 6 atitudes de Jesus, o bom pastor. Se você começa a refletir e ver o modo deste, que se autodenomina como pastor, mas que o seu comportamento, a sua pregação, o exercício do seu ministério, difere destas 6 atitudes de Jesus, o bom pastor, caia fora. O Evangelho de hoje vai te dar os critérios para o seu caminho de fé, para que você também possa se purificar na sua prática religiosa. Depois disso, Jesus vai trazer alguns elementos que são importantíssimos para a nossa compreensão. Vamos tomar 3 deles: o porteiro, a voz e o nome. O que nos disse o Evangelho? A esse o porteiro abre. Depois, as ovelhas escutam a sua voz. E por fim, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para onde? Para fora. Só estas 3 realidades já daria uma bela pregação, porque aqui nós encontramos uma densidade teológica muito profunda.
Vamos apresentar o primeiro elemento teológico, o porteiro. É aquele que media entre o pastor e as ovelhas. A patrística vai dizer que esta imagem do porteiro pode ser visualizada como a imagem da igreja, que é aquela que faz a mediação entre Jesus, o bom pastor, e entre nós, que somos as suas ovelhas. Há uma mediação que valida o acesso. Para acessar Jesus, o bom pastor, nós precisamos de uma mediação. E esta mediação é dada pela igreja, através da palavra anunciada, através dos divinos sacramentos ministrados, através da vida em comunidade. Peçamos nós esta graça da vivência de uma mediação baseada pela força que chega até nós de Jesus, o bom pastor, mediada pela igreja. A igreja é a porteira, podemos assim dizer. Depois disso, o Evangelho nos diz que as ovelhas escutam a sua voz. Durante esta semana, como o Evangelho era do bom pastor, eu precisava estudar sobre as ovelhas para entender melhor a parábola. E eu li um texto bastante interessante que partilho com vocês agora algumas ideias. Vocês sabem que a ovelha possui uma visão muito fraca e reduzida. A ovelha, ela não consegue ver muitos metros à sua frente, porque a sua visão é fraca, é limitada. Mas as ovelhas possuem uma audição que é muito aguçada. Por isso que Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz de quem? Do pastor. Então, para pastorear as ovelhas, como elas não conseguem ver muito adiante, o que o pastor precisa criar? Uma relação com elas. Por quê? Porque a audição é muito boa da ovelha. Então, se o pastor convive com elas com frequência, o que esta convivência vai gerar? Uma assimilação da voz do pastor. E aí as ovelhas vão saber distinguir através da voz, porque a audição é muito aguçada, se a voz é do pastor que cuida, ou se a voz é do assaltante que quer roubar e extorquir. Por que é importante nós compreendermos estas duas perspectivas das ovelhas? Visão limitada e audição aguçada. Porque estas duas características se atualizam também na nossa vida. Em muitos momentos da nossa história e da nossa caminhada, a nossa visão se torna limitada, ofusca. Não conseguimos contemplar horizontes, principalmente nos momentos difíceis e dolorosos que enfrentamos ao longo da nossa história. Quando a nossa visão é limitada, qual é o sentido que nós devemos aguçar e aprimorar? A audição, ou seja, a capacidade de escutar a voz do bom pastor. Ontem eu fui dar uma formação para a pastoral familiar da Arquidiocese de Goiânia. E durante a formação eu comentei o evangelho de hoje. E lá tinha 2 professores do curso de fonoaudiologia. E eles me deram uma informação maravilhosa que hoje eu partilho com vocês. Olha que interessante.
A voz de cada pessoa é única e irrepetível, como é a sua digital. Você sabia disso? Não existe nenhuma voz que é igual à sua. Não existe nenhuma voz que é igual à minha. Cada voz é única e irrepetível, como é a nossa digital. Olha que interessante. Qual é a via de mediação entre o pastor e a ovelha? A voz. E por que é importante você entender isso? Porque nós estamos vivendo na sociedade do barulho e do ruído. Já observaram isso? Tudo a gente precisa ser condicionado a um som, a uma imagem, a uma voz, a um movimento. Calcule quantas horas de áudio você recebe e você manda nas suas redes sociais durante uma semana. Dá para fazer o exercício? Calcula quanto tempo de áudio você manda e você recebe. Por que eu estou falando sobre esses elementos do cotidiano? Para nós entendermos o Evangelho. A voz de Jesus é única, como a sua voz é única, como a minha voz é única. Mas se nós vamos perdendo a capacidade de conviver com Ele, de nos relacionar com o bom pastor, o que vai acontecer? As outras vozes vão tomando na nossa vida o lugar da voz que precisava ser de quem? De Jesus. Vamos trazer um exemplo bem concreto. Vocês que são mães, têm uma sensibilidade muito grande na relação com os filhos. E às vezes o filho está passando por uma situação difícil que ele não quer contar para a mãe. Mas o modo do filho falar já leva a mãe a entender, tem alguma coisa errada. E logo a mãe coloca na parede dizendo, o que está acontecendo? Eu sei que você está passando por alguma situação que você não quer me falar. Por que a mãe tem esta intuição? Porque ela é capaz de sentir o que o filho está passando através da sua voz, através da sua fala. Antigamente a gente costumava ter telefone fixo em casa, e às vezes o filho queria passar um trote na mãe, mudava a voz, não é? E a mãe logo já dava uma gargalhada dizendo, fulano, eu sei que é você. Por quê? Porque a convivência diária faz com que você assimile a voz da pessoa. E como cada voz é única e irrepetível, não tem como ser enganado, ser enganada. O que o Evangelho hoje quer te possibilitar neste quarto domingo da Páscoa? Uma realidade íntima e profunda de experiência com Jesus, o bom pastor, onde você seja capaz de reconhecer a voz dele na sua vida, mas que ele também seja capaz de reconhecer a sua voz. A relação de Jesus conosco é uma relação de comunicação. Por isso, a voz do pastor não é uma realidade de imposição, de violência, de astúcia, de interesse, porque esse comportamento não é do pastor. Esse tipo de comportamento é do ladrão. Por isso, volto a dizer, cuidado com os pastores do nosso tempo, que utilizam da força, da violência, da astúcia, para te dominar e para te controlar. Este modo não é do bom pastor. O modo do bom pastor é relacional, é comunicacional. As minhas ovelhas conhecem a minha voz.
Irmão, irmã, qual é a voz que te orienta? Qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que vai definindo o caminho que você deve trilhar ao longo da sua história? Permita-se viver uma relação íntima e profunda com Jesus, o bom pastor, para que você seja capaz de reconhecer a voz dele e que ele seja capaz de reconhecer a sua voz. Se a metodologia do pastor é da relação, o Evangelho nos diz, ele chama as ovelhas pelo nome. Uma outra informação que talvez seja importante vocês saberem. No mundo bíblico, na literatura da Bíblia, conhecer o nome é conhecer a pessoa na sua singularidade e na sua totalidade. Preste atenção nisso. Na Bíblia, conhecer pelo nome, chamar pelo nome, significa conhecer a pessoa na sua totalidade, na sua singularidade. Olha que boa notícia para o seu domingo. Para Jesus, o bom pastor, você não é mais um no meio da multidão. Para Jesus, o bom pastor, ele te chama pelo nome, porque ele conhece a sua identidade, ele conhece a sua singularidade, ele conhece a totalidade de quem você é. E só é possível, no mundo bíblico, chamar pelo nome, se você tem uma relação íntima e profunda com ele. E aqui, minha gente, é que o bicho pega. Porque nem sempre, ao chamar o nome de Jesus, nós somos capazes de conhecê-lo plenamente. No movimento dele para conosco, há uma graça que nos favorece. Ele nos conhece na nossa plenitude. Mas agora, da nossa parte para com ele, nos é necessário o quê? O esforço da convivência. Cada voz é única, mas eu só posso reconhecer a voz se eu convivo e se eu relaciono com aquela pessoa com frequência. Quando você clama o nome de Jesus, se o nome diz respeito à totalidade da pessoa, ao clamar este nome, a sua relação com ele te permite conhecê-lo plenamente. Olha como o Evangelho de hoje nos dá uma sacudida. Olha como o Evangelho de hoje é profundo. E nesse sentido, nós devemos viver estes dois movimentos. O primeiro movimento é da alegria de saber que Jesus me conhece nas minhas profundezas. E agora o segundo movimento é do meu esforço e do meu desejo de convivência e de relação para que eu possa conhecer Jesus na sua plenitude, nas suas realidades mais profundas. E a partir do momento que eu vivo esta dupla relação, nos diz o Evangelho, ele as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Preste atenção no que eu vou te falar agora, porque é muito atual. Jesus não aprisiona as ovelhas. O que Jesus faz com as ovelhas? Jesus as conduz para fora. Cuidado com os ditos pastores
do nosso tempo presente que quer te trancar dentro do curralzinho dele. Cuidado com os ditos pastores que querem te acabrestar e te colocar fechado lá dentro do redil deles. Cuidado! O bom pastor, que é Jesus, não prende dentro do redil, mas o bom pastor vai à frente e conduz as ovelhas para fora. E qual é a dificuldade dos católicos? Eles não querem o pastor que os conduz para fora, mas eles querem um dito pastor que te tranca dentro do seu redil, dentro do seu curral. E hoje nós precisamos desta purificação do Evangelho na nossa prática religiosa, para que nós não sejamos ovelhas fechadas e adestradas de certos pastores que fazem na nossa cabeça uma lavagem cerebral. Minha gente, o Evangelho de hoje é maravilhoso, porque ele tem o poder de abrir os nossos horizontes. Depois disso, Jesus vai dizer: mas as ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ontem, quando eu terminava a homilia de hoje, eu comecei a pensar que o movimento nosso hoje talvez seja mais contrário ao Evangelho do que a favor do Evangelho. Porque no Evangelho Jesus diz: as ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Talvez hoje a nossa realidade seja o contrário, a gente conheça mais a voz dos estranhos do que a voz de quem? De Jesus, o bom pastor. É triste falar sobre isso, né, gente? Às vezes as pessoas conhecem muito mais a voz dos estranhos do que a voz de Jesus, o bom pastor. O que esse Evangelho pede de nós? Um caminho de conversão. Se você já reconhece a voz de Jesus, o bom pastor, na sua vida, que bom, está no caminho certo, persevere. Mas de repente, se você reconhece mais a voz dos estranhos do que a voz do bom pastor, permita com que o Evangelho de hoje também te ajude a fazer este caminho de convivência, de relação íntima e profunda, de experiência com esse bom pastor do Evangelho, para que você seja capaz de reconhecer a sua voz. Porém, agora, eu quero ir lá com vocês na última parte do texto. Vamos tomar os versículos 7, 8 e 9. Olha aí no seu folheto, versículos 7, 8 e 9. Vamos juntos? Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará e sairá. Vai ficar presa dentro do curral? Não. Entrará e sairá. Cuidado com os pastores que querem te trancar dentro dos currais deles. O bom pastor conduz a ovelha e permite com que a ovelha viva esta liberdade. Não seja uma ovelhinha encurralada e trancada dentro dos diversos currais que os ditos pastores de hoje querem te adestrar e te trancar. Jesus agora apresenta uma autodefinição de si.
Eu sou. Eu sou o que no evangelho de hoje? Eu sou a porta das ovelhas. O que isso quer dizer, minha gente? O pastor da parábola torna-se agora a porta pela qual se entra. Jesus não é apenas aquele que abre o caminho, Ele mesmo é o caminho, é o acesso, é a porta. Só pode entrar na casa do Pai quem passa pela porta, que é Jesus. Qual é o destino último da vida cristã? A casa do Pai. Para que nós entremos na casa do Pai, qual porta nos dá acesso à casa? Jesus. Por isso hoje Ele nos diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta do Pai é Jesus. Repito, a porta do Pai é Jesus. Ele nos dá a possibilidade que no Pai nós vivamos a liberdade do Espírito. Por isso que as ovelhas não ficam presas, encurraladas. As ovelhas entram e saem, porque as ovelhas sabem por quem elas são conduzidas. Elas reconhecem a voz do pastor, e é este reconhecimento que dá às ovelhas a plena liberdade. Qual é a nossa dificuldade? Nós queremos liberdade, mas nós não queremos escutar a voz do pastor. A gente quer escutar somente a nossa voz. Antes de começar a missa, chegou um homem alcoolizado na porta da igreja e se ajoelhou diante de mim e falou: eu estava no presídio, o senhor foi lá e me abençoou. Eu saí do presídio, mas agora eu estou bebendo muito. E eu disse para ele: se você quiser sair da bebida, a gente pode te ajudar, mas o primeiro critério, você precisa querer. O critério é o da liberdade, é da pessoa desejar, escolher e executar. Minha gente, na vida da fé não é diferente. É preciso desejar o bom pastor, é preciso desejar escutar a sua voz, e é preciso uma decisão da nossa parte. Eu quero que ele vá à minha frente para que eu o siga. Façamos nós, neste domingo do bom pastor, este caminho que é capaz de nos conduzir à casa do Pai, porque Jesus é a porta que nos dá este acesso. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos agora, no final do Evangelho, versículo 10. Leia com bastante atenção esse último versículo, para nós fecharmos a homilia. Vamos juntos? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que o ladrão faz? Rouba, mata e destrói. O que o pastor faz? Dá vida. E dá vida de que modo? Em abundância. Abundância. Cuidado para você não seguir ladrão com cara de pastor, que rouba, que assalta, que te extorque, que te aprisiona, que te amarra no curralzinho dele. Cuidado com os ladrões travestidos de pastores. Permita-se
ser alcançado por um critério. Preste atenção. Aqui existe um critério no final do Evangelho. Qual é o critério? Passa pela porta. Todo ministério deve se perguntar: passa pela porta? Toda espiritualidade que você receber, principalmente pelas redes sociais, averigue, passe pela porta. Toda teologia que de repente é bombardeada na sua cabeça de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se pergunte: ela passa pela porta? Padre, e o que significa passar pela porta? Se esse deve ser o meu critério de discernimento. Passar pela porta significa conduzir a Cristo, conduzir a igreja e conduzir aos demais. Se não conduz a Cristo, mas conduz a pessoa. Se não conduz a igreja, mas conduz ao meu redil, ao meu modo. Se não conduz aos irmãos, porque me convence que quem pensa diferente de mim precisa ser excluído da minha vida, não passa pela porta. Qual é o critério de discernimento que você vai ter daqui para frente, dos videozinhos, das mensagens que você recebe principalmente nas suas redes sociais? Passa pela porta? Esta é a pergunta do critério do discernimento. Conduz a Cristo, conduz a igreja, conduz aos irmãos, passa pela porta. Se não tem estas características, não passa pela porta. Não passando pela porta, não deve entrar na sua vida, não deve entrar na sua prática religiosa, não deve entrar no seu caminho de fé. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Então, por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: o que o Evangelho de hoje me tocou? O que desta palavra eu preciso na minha vida? Ouça Jesus te dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Peça com fé e o Senhor te dará esta graça de hoje. Eu sou a porta, eu sou